Olá, boa noite, tudo bem com vocês? A partir de agora estamos começando mais um painel de SST. Os nossos nobres e colegas estão por aqui. Estamos aqui à minha esquerda ou direita, depende de onde você está, Cosmo Palácio, abaixo Betânia, Leandro Gomes, também a Daiane daqui a pouquinho já está chegando por aqui. E hoje a gente só não vai ter a companhia da nossa amiga Larissa, que ela teve um problema pessoal e não vai estar aqui conosco nessa transmissão de hoje. Mas gratidão a todos que estão chegando por aqui e obrigado a todos que estão fazendo parte dessa nossa transmissão para falar de coisa boa, falar de prevenção, falar de segurança do trabalho, né? E deixa eu trazer aqui. A Daiane entrou, a Daiane está por aqui, deixa eu já colocar ela na tela com a gente. E a gente está aqui com essas... Ela não entrou no ar? Não entrou. Entramos, Olá. Estamos ao vivo, ao vivaço. Tem um delayzinho aí de espera para o pessoal que está chegando. Então já estamos ao vivo, estou com um retorno por aqui, estamos com Cosmo Palácio, Daiane Brito, Betânia Ferreira, Leandro Gomes e eu estou também por aqui para a gente bater um papo. A Larissa, mais uma vez, reforça que ela não vai poder estar aqui conosco por questões pessoais, né? Mas a gente vai conduzir esse painel, iniciando esse painel, batendo um papo com os amigos aqui. E antes de mais nada, vamos dar as boas-vindas a todo mundo que está por aqui, né? Deixa eu cumprimentar os meus nobres colegas, amigos e amigas da área de saúde e segurança. E eu começo com o Cosmo Palácio em ordem alfabética. Betânia. Betânia Ferreira Gomes começa com B. É isso. Betânia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, meus nobres amigos aí. O Cosmo, né? Não é Bosmo, é Cosmo. Cosmo Palácio, Leandro Gomes, Daiane Brito, PJ. Boa noite a todo mundo aqui presente. Boa noite. Isso aí, gratidão mais uma vez pelo aceite desse bate-papo. E vamos cumprimentar agora o nosso amigo lá de São Bernardo do Campo, ABC, Cosmo Palácio, boa noite. Boa noite, mas olha, aqui continua não passando no YouTube, tá? Nós não estamos no YouTube, nós não estamos conseguindo transmitir. Estamos transmitindo ao vivo. Pro YouTube? Meus alunos também falaram que não tá, não. Será que não? Tá lá só a capa lá, né? Eu tô falando. Só tá a capa. Tem aluno aqui me perguntando. Transmissão ao vivo. Tô com dois retornos. Estamos com o pessoal ao vivo aqui na nossa transmissão. Tá falando que na verdade entrou em outro link, a Maiara Cara. Isso, a gente entrou em outro. A gente tá no outro link. Eu vou mandar para vocês o link aí. Manda pra aí gente, vocês transmitem para a galera aí. Eu tava para fazer isso agora. Isso, segura aí que eu já tô mandando para vocês. Tivemos um problema técnico, eu estava entrando com outro login de um outro evento, então eu acabei não tendo que trocar o acesso, mas eu estou mandando para vocês e mandando para o pessoal que está nas redes sociais, e eu queria que você, Cosmo, pudesse fazer uma breve apresentação da sua pessoa, por favor. Poxa vida, como é que eu vou falar sobre mim? Eu sou, como eu digo, um PEP, um profissional especializado, um peão especializado em prevenção, né? Isso que eu faço da minha vida, coisa que eu gosto de fazer. E prevenção, para mim, tem um significado muito especial, que é prevenir acidentes e evitar doenças. O resto, para mim, é enfeite. Então, é isso aí. Uma pessoa que pensa assim, gosto muito do que faço, tenho aí 30 e poucos anos, né, de experiência na área. É isso, acho que é isso que eu tenho que falar sobre mim aqui. Estão me chamando aqui para tudo quanto é lado por causa desse link, agora veio o outro, né? Isso, manda esse link para a galera que com certeza vai ser certo. Isso, aí o pessoal vai começar a acessar. Por enquanto a gente não vai entregando conteúdo, eu quero que a Daiane se apresente, por favor. Daiane. Tá saindo o som para vocês? Tá tranquilo, certíssimo, perfeito. Nada que um microfone não resolva. Isso. Gente, boa noite. Muito obrigado você que está aí do outro lado da telinha assistindo a gente. É um prazer para todos nós 5 que estamos aqui
com o objetivo de compartilhar, né, informação com vocês. Bom, eu sou engenheira de segurança do trabalho, tenho formação em elétrica, tenho formação também em produção, e agora eu estou concluindo uma extensão pedagógica e uma pós-graduação na área de ensino técnico e profissionalizante. Por quê? Porque para você entregar um conteúdo, um treinamento para um profissional, ele vai muito além de você apenas saber, você precisa também saber transmitir. E eu costumo falar que minha missão de vida, já que o Cosme falou aí da questão da missão dele, né? Minha missão de vida é tentar mudar a cabeça das pessoas, ou conseguir transformar a cabeça das pessoas a ponto de levar a segurança não só para o ambiente de trabalho, mas sim para dentro da vida delas. Eu acho que quando a gente conseguir fazer com que a segurança seja algo além do ambiente ocupacional, a gente conseguiu aí um grande avanço, né? Porque vai ser muito mais fácil a gente estar trabalhando com esse trabalhador dentro da empresa. Muito bom, muito bom. Gratidão. Agora, Leandro Gomes, por favor, faça uma breve explanação da sua pessoa. Olá a todos, colegas da prevenção, Cosmo, Betânia, Daiane, PJ, quem estiver ouvindo a gente aí nesse momento, e depois também. Leandro Gomes, aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Eu atuo na indústria nos últimos 27 anos, na segurança nos últimos 19 anos, apesar da carinha de 15, 16. Já tem um período quase igual o Cosmo, né, Cosmo? Brincadeira, de forma nenhuma. Eu atuo na área de prevenção, atualmente trabalho como supervisor na área de HSE e tenho uma forte paixão pelo mundo dos treinamentos e tenho buscado cada vez mais a especialização em novas metodologias de ensino, vivenciais, de alto impacto emocional, poder transmitir de uma forma diferente aí a segurança do trabalho através de metodologias que realmente podem fazer diferença na vida das pessoas a nível de aprendizado. Muito bom. Gente, obrigado a todos que estão por aqui, que está chegando. A gente teve um problema. Oi! Desculpa te interromper, né? Antes de eu pedir para você também se apresentar, desculpa, eu vou me apresentar novamente, que acabei só dando boa noite para as pessoas e não me apresentando. Por favor. Tá? Então, gente, meu nome é Betânia, eu sou técnica em segurança do trabalho desde o ano 2013, engenheira de segurança do trabalho também, sou engenheira de planejamento, atuando na área aí há mais de 17 anos, certo? Há quase 5 anos em uma siderúrgica hoje, também tenho o meu próprio negócio, a minha empresa de consultoria na área de segurança do trabalho, e estou aqui, né, com esse time maravilhoso de profissionais aí que eu muito admiro, estou sempre aí seguindo, em contato com vocês, e aqui para a gente estar conversando com quem está nos vendo aí um pouquinho de segurança do trabalho, que é um assunto que eu tenho certeza que todos nós 5 aqui não gostamos muito de falar. Vai ser complicado, vocês sabem da responsabilidade que eu tenho de conduzir vocês, é muito grande. Mas vamos lá, vamos bater papo. E o nosso assunto de hoje, o primeiro assunto que a gente tem... E você não vai se apresentar não, PJ? Ah, o pessoal já me conhece, eu sou PJ, não sou pessoa jurídica, sou pessoa Paulo Júnior. Estamos aqui na área aqui para juntar tanta gente bacana para a gente falar sobre segurança, e o propósito é bem esse, para que a gente possa estar realmente unindo e reunindo essa galera, que não existe barreira, não existe se a pessoa é melhor ou maior ou mais competente. A área de segurança ela tem um propósito muito bom, que é o que o Cosmo falou, que a pessoa possa sair de casa bem, voltar para casa bem, cuidar da integridade física e fazer que as pessoas entendam que a segurança, que a integridade física dele é importante não só para ele, não só para a empresa, e sim para a família dele, né? Acho que é isso que a gente precisa entregar como profissional. Mas é isso aí, eu tenho aqui uma programação bem bacana, eu acho que são 3 assuntos que a gente vai discutir. Vamos falar gestão de SST, mudança a SST, SST depois da pandemia. E vamos começar falando sobre gestão de SST, pode ser? E aí a gente já fez um teste antes de começar, né? Eu queria que o Cosmo Palazzo falasse
da questão de gestão de segurança. Eu queria que ele fizesse uma breve comparativo da década de 80 para os momentos de hoje, do maquiar defunto dos dias de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho da gestão do passado na prancheta, da gestão hoje dos aplicativos. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho da sua visão técnica. Então, na verdade, nós estávamos conversando no aquecimento, no gargarejo que nós fizemos antes aqui, né? Você me perguntou. Gestão é uma coisa que sempre existiu, né? Nós não temos uma realidade só. Então, na década de 80, nós já tínhamos empresas grandes, especialmente multinacionais no Brasil, e algumas nacionais também, que trabalhavam muito bem com o conceito de gestão. Talvez não com tantos elementos como nós temos hoje, com tantas coisas, mas trabalhava e funcionava. Lógico que isso, como eu disse anteriormente, eram algumas ilhas de prosperidade, porque a maioria dos colegas de segurança trabalhavam, né, no cercar o frango, ou seja, ir atrás das situações e resolvendo. Vejo hoje que muitas vezes nós temos mais gestão teórica do que aplicação prática. Isso me preocupa. Então, a mistura das duas coisas seria muito interessante. A maneira de fazer prevenção no Brasil, ela não representou nos últimos 20, 30 anos uma mudança tão significativa, até porque os atores envolvidos não mudaram de forma significativa, a ponto de eu poder abandonar o que a gente fazia para modelos de aventura. Então, eu fico muito preocupado quando nós falamos em gestão hoje, porque se cria a impressão de que gestão é um exercício de documentação, né? Que gestão não tem a parte de diligência, de execução, de negociação. Então, a gente vê hoje muita gente fala, eu sou gestor, e você pergunta, gestor de que? Ele responde, gestor, né? Eu falo, tá bom, então se você é gestor, parabéns para você, né? Bacana. Quem te deu esse título, né? Coisa parecida assim. Mas eu vejo assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com as palavras. Eu estou preparando um material de um evento que a gente vai participar ainda essa semana, você vai estar lá com certeza, e falando justamente sobre isso, falando que a gente não pode perder o chão das coisas. E nós estamos perdendo o chão das coisas com muita rapidez. Hoje você vê gente estudando segurança do trabalho do escritório para dentro. E, lamentavelmente, as pessoas morrem do escritório para fora, geralmente. Então, nós temos que achar um equilíbrio entre uma coisa e outra. A Daiane está aí, a Daiane fala muito bem sobre NR10, eu gosto de ver ela falando, porque ela sempre tem esse foco muito grande, né? As coisas devem ser planejadas dentro de uma sala, mas elas só vão ser boas se forem executadas fora dessa sala. E esse executar fora da sala, nós estamos perdendo essa qualidade. Então, o que eu diria hoje é que nós precisamos achar o equilíbrio da gestão. Nada mais que isso. Bom, todo mundo tem que falar aqui. A Betânia está doida para falar, ela está até inquieta, ela mexe para lá, mexe para cá, então a gente vai aprendendo a conhecer as pessoas, né? E o Leandro Presley, nosso amigo, está ali lendo mensagem no WhatsApp, olha lá. Então, você mencionou a questão da Daiane, e Daiane, quando ele mencionou, o Cosmo comentou sobre a NR10, dentro da NR10 ela exige muita gestão, né, Daiane? Do momento de um planejamento ao momento de uma conclusão, desenvolvimento e fazer a coisa acontecer. Eu queria que você fosse um pouquinho por esse caminho que é o seu métier, a sua área aí de atuação, uma das áreas carro-chefe sua, né? Eu queria que você pudesse falar sobre essa questão de gestão junto com eletricista, projetos, execuções, etc, etc. Bom, a NR10 ela é muito mais ampla do que simplesmente os treinamentos que as pessoas costumam achar que é. Para você ter uma ideia, só a questão do treinamento de NR10, em vez de ser 2, eles são 4. Então, ele é bem mais amplo do que as pessoas acham. A primeira coisa que eu aconselho é o quê? Leia atentamente a NR. Por quê? Porque ela fala de uma série de documentos, de procedimentos, de situações que a empresa deve fazer para justamente fazer a gestão da segurança do trabalho, da segurança com a eletricidade na empresa. Por exemplo, dependendo das instalações elétricas, a empresa ela tem que ter o prontuário de instalação elétrica, que é o quê? Não é um documento.
ele é um conjunto de documentos. E a maioria das empresas que eu visito, elas simplesmente não possuem. Às vezes, coisas básicas, como o diagrama unifilar atualizado. Para você que está aí, que não entende o que é diagrama unifilar, gente, é como se você estivesse representando a instalação elétrica de um local numa linhazinha no papel. Só que ela é importante por quê? Porque os fios, a instalação, ela está dentro de uma parede, ela está dentro de um equipamento. O trabalhador, quando ele for fazer a manutenção, ele precisa saber as conexões, o que está ali por trás. Ele não vai sair quebrando a parede para poder mexer. Isso eu estou tentando, gente, para quem for da área de elétrica, peço perdões. Eu estou falando aqui de uma maneira fácil, para mesmo quem não conhece de eletricidade ou não é da área possa entender, tá bom? Mas você que está aí do outro lado, que não conhece muito, ou acha que a NR10 é só treinamento, um conselho, leia ela atentamente. A nova NR10, quando ela entrar em vigor, ela vai vir com algumas coisas um pouco mais claras, mas mesmo a atual, você consegue utilizar ela como base para te orientar. Outro detalhe importantíssimo é o quê? Não dá para você basear com segurança e eletricidade apenas na NR10. A própria NR10, ela fala que todas as normas técnicas, ou seja, as NBRs voltadas ao setor elétrico, elas devem ser consideradas. Então, por exemplo, mesmo eu vi no grupo de WhatsApp uma pessoa questionando sobre uma determinada situação e eu alertei ela em relação a isso. Ó, em relação à segurança, pode ou não pode trabalhar em tal lugar? Para você ter uma ideia, você olha ali no mínimo, quando a gente fala de baixa tensão, isso 127 ou 380 volts, a gente está falando de 2 NBRs, de 2 NRs. Então, a coisa é um pouco mais complexa, mas se você ler a NR10 com amor e carinho, e em casos de dúvidas, vocês podem me perguntar ou perguntar, tenho certeza, os profissionais de elétrica são shows, eles vão te responder, você vai conseguir aí ter uma orientação. É fácil? Não vou mentir para vocês, não é fácil. Mas o que eu vejo nas empresas é que nem o arroz com feijão tem. Bacana, legal. Agora teve um comentário aqui, eu acho que é do Adir de Souza, ele diz assim que hoje tem mais gestor de papel. E falar de burocracia, vamos falar de PPP e vamos falar de gestão de burocracia. Chamo a nossa amiga Betânia para falar um pouquinho da importância de gerir uma documentação dentro da empresa, Betânia. Fala para mim a questão do PPP, onde que passa por várias mãos, tem uma conclusão técnica baseada em fatos reais e não de instintos de segurança. Eu queria que você falasse um pouquinho da gestão burocrática, eu queria que você mencionasse também a parte do PPP. Tá. Primeiro eu vou começar mencionando um pouquinho essa parte que a gente estava conversando aqui da gestão, né, por onde passa essa gestão, e pegar um pouco do que a Daiane falou, tipo o prontuário mesmo das instalações elétricas, né? Eu acho que as pessoas, talvez alguns profissionais, eles andam muito preocupados aí, igual o Adir está dizendo aí, na questão do gestor de papel, de fazer uma gestão de papel ali em cima, muitas vezes até do trabalhador, né? Igual no caso do prontuário aí, salvo engano, a Daiane me corrija, que é um documento que controla tanto a vida ali, o que acontece com o trabalhador, tanto quanto também as instalações de onde ele está intervindo ali em questões de manutenção, certo? E isso é gestão. O prontuário, a empresa que consegue ter um prontuário de instalações montada, ela realmente está fazendo gestão, né? Então, por isso é tão difícil ver empresas com prontuários de instalações elétricas, porque o prontuário, né, a gente tem 2 livros, acaba tendo 2 livros aí, um onde a gente faz toda aquela gestão em cima do trabalhador e outra a gente acaba fazendo a gestão em cima das instalações da própria empresa, né, igual o diagrama unifilar, que
É realmente um livro aí do desenho de todos os circuitos, de todos os painéis, de tudo da empresa, e é muito interessante, porque às vezes a gente da segurança olha aquele livro que é o diagrama unifilar e vê aquelas linhazinhas, pode ser a gente não entende, mas não é um documento para nós entendermos, é um documento para o eletricista que está executando ali a intervenção no sistema, tá compreendendo, né? E isso é muito gestão, entende? Quando a gente consegue intervir mesmo na estrutura da empresa, né? Você consegue trabalhar a estrutura da empresa, não só o trabalhador, que aí vai acabar naquela questão de colocar ele para usar EPI, tudo e tal. Né? Então, eu vejo muito dessa forma. E indo para a questão do perfil profissiográfico previdenciário, a empresa que não faz gestão de segurança e saúde, vai chegar um momento que ela vai estar meio enrolada aí na questão de entrega desse perfil profissiográfico para o trabalhador. Porque nesse documento, a gente vai ter a vida laboral do trabalhador, que é puxada através dos nossos documentos legais. Então, a empresa que não tem uma gestão tanto também de departamento pessoal, engrenagem com segurança do trabalho, ela consegue aí se enrolar bem em questões de não atendimento aí de entrega do perfil profissiográfico previdenciário, que nada mais é do que gestão de documentos que mostra a vida do trabalhador na área. Né? É um papel, uma gestão é um papel, mas é o resultado do que a gente consegue, do que a gente está vendo na área, do que está acontecendo na área, certo? Não é uma receita de bolo, igual eu vejo muitos documentos, e também o perfil profissiográfico, que é uma coisa assim terrível quando a gente vê o modelo perfeito para se aposentar. Já me deparei com isso, com perfis dessa forma, e que não espelha a verdade da gestão da empresa. Entende? Então, isso é uma questão muito séria. Entre empresa, previdência, sabe? E aí começa essa bola de neve, e no fundo é o trabalhador que está atrás disso aí, e essa falta de gestão, ela acaba não atingindo só o trabalhador, né? A empresa ela pode também vir a pagar multas altíssimas, ações regressivas do próprio INSS em cima disso, né? A Previdência aí, ela está confiando que as informações que estão no perfil profissiográfico previdenciário, elas são fidedignas aos documentos legais. Então, hoje aí, a gente vê também essa mudança de gestão, que hoje se fala muito, a gente está doido para a virada de chave do E-Social, né? Para ver se essa gestão, ela fica mais clara, mais fidedigna mesmo. Então, eu acredito que o E-Social, ele vem aí para trazer uma segurança na emissão do próprio perfil profissiográfico, para melhorar a gestão, tentar melhorar mais essa gestão das empresas, forçar com que as empresas façam o que tem que ser feito. Então, é esse caminho aí que eu vejo de ter-se uma boa gestão na empresa para refletir numa boa entrega fidedigna do que acontece no ambiente laboral do trabalhador para ele, para que ele consiga lá na frente, né, ter o resultado aí da sua aposentadoria especial, ou não, né, porque ele não significa que o trabalhador vai ter, né, cabe a nós fazer a gestão em cima, informar o que está acontecendo ali naquele ambiente, naquele período, e é isso aí, a nossa parte. E aí, Leandro Gomes, me fala um pouquinho como que você com a sua consultora, seu trabalho como consultor, e muitos de nós aqui presentes e pessoas que estão assistindo aqui como consultores, como a gente como consultor, ou como consultoria, ou como assessoria, a gente pode estar colaborando, gerindo, fazendo a gestão de SST dentro dessas empresas sem vínculo empregatício. Bom, fazer aqui um apanhado, enquanto o pessoal falava, eu fazia algumas anotações, não era no WhatsApp, tá, Cosmo? Não, Cosmo joga a gente na lama de vez em quando com essas coisas. Ele joga numas aí que eu vou te contar. Ele é assim, mas eu ainda vou pegar ele, tá, Cosmo? Eu ainda pego o Cosmo.
Por falar em gestão, a gente olhando um pouco, né, para a gestão. Gestão é papel. Não adianta. Você pode fazer gestão no app, no melhor programa que tem, no final das contas, você também foi contratado para fazer gestão de papel. Essa é a realidade. A área de saúde e segurança do trabalho, ela é burocrática. Querendo ou não, gostando ou não, você tem que atender uma série de requisitos legais. Isso é papel. Quando te contrataram para mostrar o que você está atendendo de requisito legal dentro da empresa. Isso é fato. Gostando ou não. O grande diferencial do profissional é o quê? Quando eu consigo pegar a gestão do papel e fazer ela na prática para que aquilo vire realmente uma proteção. Vou dar um exemplo. Você pega uma análise preliminar de risco. É um papel. Você pode fazer onde quiser, no melhor programa que for. No final das contas, vai vir um papel na mão do trabalhador. O que está escrito na APR, na ordem de serviço, no treinamento, é realmente o que a pessoa que vai aplicar aquilo precisa na prática? A atividade descrita é realmente a atividade realizada? Se for a gestão do papel, está valendo. Porque o que você realmente colocou no papel está instruindo, conduzindo, orientando o trabalhador a se prevenir. Ponto. Agora, se o que está descrito não está fazendo sentido lá no final da ponta, aí sim a gestão começa a perder sentido, começa a perder valor. Vou trazer outro exemplo na prática. Eu trabalho com GRO, com PGR há 11 anos. Você tem um inventário de risco maravilhoso. O que é isso? Gestão de papel. Aí o acidente acontece, você vai no inventário com 10 mil riscos, você vai olhar, a causa daquele acidente não está mapeado no PGR. Ou seja, a gestão não fez sentido com os fatores finais na qual que ela se precaveu. Então, a gestão, ela parte por esses processos. Se o papel fizer sentido no final das contas, que bom. Agora, se não fazer, aí realmente ela não tem sentido, não tem muito valor. Para fechar essa questão, um exemplo que a Andresa Araújo falou um dia e eu ouvi e guardei. É a gestão melancia. Por dentro, os indicadores está verde. A inspeção foi realizada, está tudo certinho, está bonito. Você leva para reunião de produção, para reunião gerencial, todos os indicadores verdes, está tudo lindo. De repente, tem uma morte. Por dentro, a melancia está vermelho. Porque a gente faz as coisas para mostrar para a liderança, mas nem sempre faz para proteger o ponto mais fraco, né, da ponta, que é o trabalhador que está diretamente exposto ao risco. Então, uma das formas, PJ, da gente contribuir fazendo que aquilo que a gente aplica na gestão, no acompanhamento, seja de programas, de metas, de leis, de cálculo, enfim, da vida, façam reflexão verdadeira no local de trabalho para proteger quem realmente precisa e merece, que é o trabalhador. Caso contrário, realmente é somente papel em cima de papel, que não faz sentido no final das contas. Ok. Cosmo, como os números hoje eles falam por si em questão de segurança, sabemos que os números também podem ser burlados dentro de uma gestão. Isso acontece? Não, imagina, só lá em Nárnia, né? Lá em Nárnia acontece essas coisas, aqui não acontece isso. A grande verdade é que quando você não sabe fazer uma coisa, você começa a arrumar soluções para explicar o que você não sabe fazer, né? Em muitas organizações brasileiras, aqui no país, tem gente que planeja errado, executa errado, verifica errado, e ao invés de ter a coragem de ver o que está fazendo, ou às vezes a capacidade, não consegue fazer isso. Segurança e saúde do trabalho, de certa forma, é uma coisa simples, desde que as pessoas entendam com o que eles estão lidando, né? Então, estamos falando em gestão aí, é muito bacana, nós temos muita gente com capacidade de planejar, mas raramente temos gestores com a capacidade de executar, de tirar aquilo do papel e levar para uma realidade. Eu queria falar uma coisa, tem função de uma coisa que a Daiane falou aqui,
Gente, isso aqui é um bate-papo de amigos. Nós estamos aqui entre amigos, conversando. Não temos nenhuma pretensão de esgotar qualquer assunto que seja. Para a gente é como se estivesse sentado conversando de uma coisa que a gente gosta realmente. Então, se alguma coisa ficar de fora, a Daiane falou, eu fiquei pensando nisso, né? Isso aí, ó, todo mundo aqui bebendo, enchendo a cara, isso aqui é água, né? Então, essa questão da bula, só um minutinho, quer falar agora, Daiane? Vai lá, depois eu volto. Não, eu falo depois de você, fica tranquilo. Só pensei que você tinha terminado, fica tranquilo. Não, isso no meu tempo de escola era para ir no banheiro. A gente, desculpa a zoeira, que o tempo está tão pesado, gente, se a gente não brincar um pouquinho, nós vamos todo mundo enlouquecer, né? Então, o problema da bula é que ela acaba conduzindo toda a organização para o erro. Então, as pessoas com os famosos KPI, né? Aqui de vez em quando aparecem uns termos maravilhosos. Aqui em casa chamam indicadores, né? Eu não chamo o cachorro de dog, o gato de cat. Então, para mim, é indicador, não é verdade? Então, as pessoas acabam levando, induzindo ao erro. Porque se você tem números errados, se você tem resultados que foram manipulados, e às vezes não foram nem intencionalmente, é uma questão realmente de falta de formação, de preparo. Todo o diagnóstico está errado e tudo que você vai fazer adiante vai estar errado também. E a gente vai explicar isso com uma certa humildade para as pessoas hoje em dia, mas, infelizmente, incapacidade e arrogância são coisas que nascem no mesmo jardim com a mesma proporção. Então, essa questão dos números está errada. Não só os números oficiais, que todo mundo sabe a brincadeira que é isso, todo mundo aqui deve conhecer 10 casos de notificação de acidente de trabalho, mais os números de muitas organizações. E muita gente bota enfeite em cima disso, né? Eu costumo dizer que algumas reuniões gerenciais de segurança do trabalho é igual ao aniversário de velho, né? O número de velas que está em cima do bolo raramente corresponde com a realidade. As pessoas querem esconder a idade. Então, é um grande problema a gente pensar com essas coisas dessa forma. Betânia, papel assim. Você sabe que eu sumo de vez em quando por causa da questão do tabagismo, mas eu estou aqui ouvindo, tá? Para eu chamar, eu volto. Não, legal. A Daiane ficou de falar. Daiane, conclui aí, cara. É só aproveitando uma coisa que o Cosme falou, a Betânia falou, o Leandro falou, para você ter ideia do quanto eu acho super interessante a NR10, que ela, desde lá no começo, quando ela fala do prontuário, ela fala que ele é um documento que tem que estar disponível para o trabalhador. Ele não é um documento para estar numa empresa, para estar numa sala, numa gaveta, ele é para estar disponível para esse trabalhador. E o que eu vejo mais as empresas questionarem, mas como? São várias frentes de trabalho. Tem várias formas diferentes de você fazer isso, mas ele é um documento para o trabalhador. Ele não é um documento apenas para a empresa. Para você ver como essa ideia de, é documento sim, o que o Leandro falou é super importante, você precisa, o que eu recomendo para os meus alunos e para os lugares onde eu passo, o que você faz precisa estar escrito, porque se der algum problema lá na frente, você vai precisar justificar. Tem profissionais ótimos que fazem ótimos trabalhos, mas infelizmente quando acontece algum problema não tem como justificar, tem que ter no papel, mas esse papel tem que ser, por exemplo, como a própria MNR diz, ela tem que estar à disposição do trabalhador, para o trabalhador, não é o trabalhador trabalhar para o papel em si. Quando eu faço, por exemplo, treinamentos de NR10, é comum eu ter uma atividade com eles, uma dinâmica, que para eles terem a ideia de como é uma instrução de trabalho, por exemplo, que ela não é simplesmente um texto bonito, ela é algo que tem que ser entendido para quem vai executar a atividade. Você sabe que esses dias, posso só fazer uma parte aqui em cima? Eu tive numa empresa que o gerente falou assim, nossa, esses documentos da NR10 são tão bonitos que eu vou guardar na minha sala, que senão os trabalhadores vão estragar. Olha, realmente era aquelas impressoras de cera, um negócio bonito realmente, mas a gente perde a funcionalidade das coisas, a ideia de como funciona isso. É como se você comprasse uma camisa muito cara, fala, agora eu não vou usar porque vai estragar. Eu ganhei uma camisa da Dudalina de presente, de um médico amigo meu. Eu tenho ciúme dessa camisa, que era melhor não ter ganho essa camisa, porque eu não uso com medo dela estragar, e a gente é muito assim. A gente compra carro, põe na garagem.
O NR10, com o NR12 e outras tantas, a gente vê muito disso. Aqueles trabalhos muito bem feitos, bonitos, que viram um troféu na sala do gerente ou do diretor. E lá ele não vai fazer nada, ele vai evitar ninguém. A ideia, como bem disse a Daiane, eu não sou aqui um especialista, ela é especialista, é roteirizar trabalhos dentro de padrões seguros para que as pessoas possam, em dado momento. Então, no procedimento, em dado momento, vai estar lá, consultar o Unifilar daquele lugar. E aí o cara vai chegar naquele joguinho, o Unifilar não vai estar lá onde deveria estar, e ele vai ter problema, vai botar a mão onde não deve. Desculpa a intervenção. Bom. É interessante, deixa eu fazer uma... assim, e isso também a gente deixa de pensar que é uma coisa tão simples e a gente deveria fazer isso sempre nas questões de todos os documentos legais que acaba, tipo os documentos aí de base para preenchimento do nosso próprio PPRA, LTCAT, PPRA, PCMSO, né? Eles também são documentos que têm que ser do conhecimento do trabalhador, e na maioria das vezes não são, né? Se tratando aí da NR10 no diagrama unifilar, isso para eles é importante porque eles vão interagir no sistema elétrico. Então, eles precisam conhecer ali, né, todas as instalações, os painéis, o que se passa, né, em questão de aterramento, essas coisas todas. Mas em questão da saúde dele, também ele precisa conhecer. Então, aí, quando se entrega um perfil, ele já fica, às vezes, com aquele problema, porque ele não entende, ele fica na dúvida se aquela medição ali está certa, se está correta, mas é porque ele ficou ali anos na empresa, só trabalhando, sem acesso à informação dos documentos, da própria vida dele, laboral, tanto em questão de área, tipo um diagrama unifilar, quanto uma questão de exposição também, certo? Ele recebe a insalubridade e ele não sabe por que ele recebe a insalubridade, né? Ele não sabe o porquê disso. E depois ele está ali há anos e anos, depois ele não consegue entender o porquê que está escrito no perfil, por que ele não consegue aposentar, e por aí vai. Queria fazer um comentário aqui a respeito que o Abril Verde fez um comentário, e eu tinha anotado aqui, que tem muito ligado com o que ele falou. Existe o outro lado da ponta, né? Que eu anotei aqui, programa para os médios líderes. Porque nós temos a alta liderança aqui, nós temos o SESMIT, todas as empresas que eu passei, nenhuma tinha um programa para instruir aquele líder médio, que é habitualmente a pessoa mais próxima do trabalhador. E se ele entende um pouquinho sobre segurança, como ela é dentro da sua empresa, ele acaba se tornando ali um aliado para poder fazer essa conjunção. A Daiane falou sobre o documento da NR10. Todos os documentos têm que estar à disposição do trabalhador. Agora, o trabalhador sabe ler o PPRA? Adianta estar à disposição e alguém mostrar para ele, nunca sabe como que ele vai fazer aquilo. Dias atrás, uma colega me mandou uma APR para poder fazer uma análise para ela. A APR tinha 14 páginas. Aí eu falei, você tem certeza que na segunda página o cara lembra da primeira? Porque está à disposição do trabalhador. Mas ele vai fazer o quê com uma APR de 14 páginas? Uma ordem de serviço com 12. É tanta informação que o trabalhador não consegue pegar aquilo e colocar na prática. Então, a gente tem que deixar, falando de documentação, né? Deixar uma documentação à disposição, isso é importante. A legislação traz isso, mas também... Caiu? Não, tá aqui. Vai lá. O som tá também dá a oportunidade para que os documentos cheguem de forma simples ao trabalhador, para que ele entenda e que aquilo faça significado para a pessoa dele. Não, com certeza. Deixa eu só fazer forma da linguagem do trabalhador, né, gente? Porque não adianta nada, né? É igual fazer análise preliminar de risco aí, com palavras lindas, maravilhosas, mas não é a linguagem dele. Às vezes a gente repara com um trabalhador que não sabe nem ler, a gente tem até que fazer uma campanha em casos de sinais, certo? De cores, de puxar para isso. Então fica muito difícil.
Ó, né? quer ver um outro lugar que eu vejo que o Leandro falou? Dessa questão assim, o trabalhador ele precisa entender aquele documento. A CIPA. Tem muita gente que reclama da CIPA, fala que não serve de nada, tem várias opiniões divergentes. Por exemplo, o mapa de risco, ele tem que ser feito por quem? Pela CIPA. Aí o que você escuta o técnico falando? Mas o cipeiro não sabe fazer. Tá, mas o importante é você ensinar, você trazer para ele essa parte de conhecimento, responsabilidade. O cipeiro tem que participar da análise de acidente. Ele não sabe fazer que isso. Tá, mas só o fato de ele estar ali, ele vai aprender. Muita gente vê a CIPA como um peso, quando na verdade ela deveria ser um aliado. E a diferença de um outro é justamente o conhecimento que ela tem sobre o assunto. Só que às vezes o treinamento é muito aéreo, de o que você tem que fazer, o que não tem, mas é só papel. E quando ele pega, é responsabilidade de fazer o mapa de risco. Ele não sabe o que é, não sabe como é que é. Também não coloco a culpa totalmente no SESMIT, porque muitas vezes o SESMIT é uma pessoa só, com muitos documentos, muitas coisas para fazer, e que às vezes pega coisa além do que é de responsabilidade. Então, assim, que eu falo para o pessoal, gente, traz a CIPA para vocês, como o Leandro falou, ensina a CIPA, ensina quantas vezes, às vezes o dono da empresa, ele compra a ideia da segurança, mas o responsável direto pelos trabalhadores não libera para reunião, não libera para treinamento, porque ele não sabe o que é, ele sabe o que é produtividade. Explicaram para ele o que é produtividade, tanto que ele entrega, ele está preocupado com isso. Mas explicaram para ele essa parte da segurança, o impacto, até na própria produtividade. Desculpa, para o Leandro tá querendo falar, né? Deixa eu só fazer uma conclusão, só um minutinho. Fecha aí que a gente precisa mudar de assunto. Só para fechar esse ponto. Fecha depois eu abro, vai lá. Fecha depois eu abro. Como que eu ensino, por exemplo, o pessoal a fazer análise preliminar de risco? Eu falo que a PR é um passo a passo, é uma receita. A gente vai fazer café. Aí o pessoal começa a fazer passo 1 do café, passo 2. Quando chega na parte do esquentar, que a vasilha está quente, o pessoal coloca como medida de proteção luva. E aí vai fazer café com luva. Aí depois no debrief, né? Depois na conversa posterior, depois que fecha toda a atividade, aí eu falo, vocês realmente usariam luva para fazer café? Mas tem o risco de queimar. E ninguém usa luva para poder fazer café. E isso mostra muito o que é a realidade. A gente faz as coisas desenhadas por fazer, que não tem uma ligação com a prática, e no final das contas não protege nem a empresa juridicamente e nem o trabalhador. Não, bacana. Deixa eu só finalizar esse nosso bate-papo e a gente vai... Deixa eu só fazer uma conclusão bem do que o Leandro falou. Não sei se foi... muitos estão entendendo como uma posição infeliz ou feliz, quando ele disse que a segurança é burocrática. E realmente tem gente que abraçou essa causa com tanta energia que você vê técnico de segurança fazendo documento para auditor ver, não para fazer prevenção. Tá? Eu faço o melhor PPRA para quê? Porque quando eu tiver auditoria, o cara vai me elogiar. Aí quando eu tiver uma inspeção, a minha análise de risco e tarefa, a minha PR, a minha investigação de acidente esteja em ordem. O plano de ação esteja assim. Sabe, eles nunca pensam na intenção maior, que é a prevenção de não acontecer, que o incidente não vire acidente. Isso é importante as pessoas terem noção. Então, muitas vezes, o processo, né, a tecnologia da segurança de hoje em dia, ela traz que o profissional se foque somente para receber auditoria dentro da empresa. Né? Hoje em dia, eu acredito que o Cosmo vai... Antigamente, pelo menos na minha época, eu peguei um pedaço disso, quando era... você virava Tec Segurança, você tinha 2 prazeres. Você ganhava, pelo menos quando eu trabalhava na cimenteira, eu ganhava um megafone, eu ganhei um capacete branco, eu ganhei uma prancheta e ganhei um rádio de comunicação. E quando a gente fosse usar um computador, era um computador para 30 pessoas.
E olha, eu tenho quase certeza que se hoje tivesse um computador para 30, mais gente ficava na área. Isso seria muito legal. Eu acho que Ficaria. tem computador demais. Só voltando àquele assunto que fechou ali, mais uma vez o que a Daiane falou, o Leandro falou, mais uma vez, eu vou falar sobre esse assunto amanhã, a questão da finalidade, né? Nós precisamos resolver na segurança do trabalho para que público a gente joga. Sabe o time de futebol que não sabe para quem joga? Então, nós escrevemos ordem de serviço para advogado, ordem de serviço para juiz ler, ordem de serviço para todo mundo, mas não escrevemos ordem de serviço daquilo que interessa. Então, esse problema, eu vou falar sobre isso amanhã, estou terminando, vou virar essa noite mexendo nesse trabalho, porque eu estou cansado de ver gente ficar agregando coisas e não saber o que faz com a coisa. Ah, mas é um pouquinho para cá, porque tem isso, tem aquilo. Bom, se tudo que você faz está na direção do seu cliente, bacana, senão não. Você me falou uma coisa interessante aí, há muitos anos, lá em Lorena, no Vale do Paraíba, lá perto da minha cidade, lá perto de Guaratinguetá, tinha um Cessnit, uma empresa muito conhecida, está lá até hoje, que a sala ficava debaixo de uma caixa d'água. Tinha 3 técnicos e uma mesa. Eu fui falar uma vez com o gerente, ele falou, não, aqui é simples. Quando um está sentado, 2 estão andando. É lógico que eu acho que isso não é uma coisa que se deva fazer, ou coisa parecida. Eu acho que ia ter colocado prego na cadeira que tive, daí teria os 3 andando, então não adianta a gente querer fazer as coisas que a gente está fazendo. Nós somos um país atrasado com segurança do trabalho, nós somos um país sem formação nenhuma, prevenção, e queremos de uma hora para outra, a partir das nossas salas, por telepatia, por papel, evitar acidentes. Isso não pode dar certo. Tanto não pode que não está dando. Eles podem esconder os números, mas nós estamos aí numa situação muito precária em relação a acidentes de trabalho. Eu me empolguei, desculpa. Eu tinha um gerente que trabalhava comigo, ele tinha uma plaquinha que estava em cima da cabeça dele, assim, estava bem escrito. Aí quando eu fui fazer a entrevista, a primeira coisa que eu perguntei, ele falou assim, estava escrito, tinha 3 letras, TBC. Aí eu peguei e falei, caramba, né? Eu fiquei assim, eu fiz a entrevista com ele, falei, então, você foi o contratado pela empresa, legal. Aí eu peguei para ele assim, aqui essas 3 siglas é um programa da empresa. Ele falou assim, é o TBC, é o programa TBC. Eu falei, ah, tá. Mas como um bom curioso, perguntei, né, o que seria o TBC? Ele tira a bunda da cadeira. Então era uma ação que eles tomavam. Enfim, se a gente continuar ainda, é uma visão bacana você fazer uma boa gestão, uma boa burocracia, tanto quanto que a nossa lei no Brasil, a lei do trabalho, a lei do trânsito e todas as outras leis aqui no Brasil são as mais bem escritas, né? Então a gente precisa realmente, às vezes, fazer o equilíbrio. Tem gente que chama equilíbrio, tem gente que chama dosagem, tem gente que chama de rodízio, então a gente precisa dosar tudo isso para que a gente possa fazer. A gente está em 48 minutos, a gente falou só do nosso primeiro tema e a gente já vai jogar o segundo tema e eu vou jogar na mão do Leandro. Leandro, vamos falar de mudança SST. Tínhamos um SST antes da pandemia e temos um SST durante a pandemia e teremos um ST depois da pandemia. Isso é fato? Não sei. É um meio termo. Nós tínhamos pessoas muito diferentes antes da pandemia. Eu acredito que um outro tipo de reflexão, de maturidade, de pensamento, de valores. E durante a pandemia a gente está levando tanto, né? A gente está se moldando tanto. E pós-pandemia, durante um período, nós teremos pessoas diferentes. Não sei até quando. Que a gente tem de esquecer o que a gente viveu e voltar com velhos hábitos, né? E isso é um fato já agora com o PGR. Tem gente tirando PPRA, colocando PGR, entregando, dizendo que é. Ou seja, a gente não está mudando, na verdade. Não todo mundo ainda. Então, eu não sei se a gente tem uma outra segurança pós-pandemia ou durante. Mas pessoas, sim. Eu acredito que a gente está vivendo uma realidade muito dura, como disse o Cosmo, e a gente tem tentado aí ver as coisas de uma outra forma, por um outro ângulo. A segurança, pode ser que a gente tenha uma outra segurança pós-pandemia,
ou durante, né, com a vinda aí do GRO, do PGR, se nós realmente entendemos se isso, o propósito dela e como a gente vai colocar isso na prática. Se as pessoas mudarem a forma de ver, de enxergar, de querer aplicar aquilo, pode ser que sim, a gente venha a ter uma outra segurança na prática. Mas, se mudar somente a nomenclatura da legislação e os velhos hábitos não se mudarem, aí não sei se vai ter muita mudança, não. Claro, a gente acredita que sim, espera que sim, mas especialmente que a gente mude como profissional para que a mudança na legislação, com a nossa mudança junto, faça um significado disso daqui para frente. Um exemplo, muitos de nós estamos há anos colocando esperanças no e-social, de que ele vai vir, de que ele vai mudar, de que ele vai acontecer. Não é o e-social que tem que mudar. O e-social, ele é só... O NPCAT está aí há quantos anos, ô Betânia? O PPRA está aí há quantos anos? O PPP está há quantos anos? A gente continua achando que é só o plano do trabalhador sair do trabalho. O documento tem que estar à disposição do trabalhador há quantos anos? E não está. Então, não é só a lei. A lei é importante, eu acho que tem um avanço na NR1 especialmente, na 7 também, nas demais. A nossa própria classe está muito preocupada com a mudança da NR4, com a possível terceirização, mas especialmente nós, como pessoas, precisamos mudar para que faz sentido também com a mudança da legislação. Ok, bacana. Deixa eu perguntar, mudar a pergunta, mas com a mesma prosa, mando para Betânia. Betânia antes da pandemia, profissional da SST. Betânia durante a pandemia, profissional SST. Não vamos pensar como empreendedora, não. Vamos pensar como profissional da SST. E como é a prospecção de Betânia, profissional SST, depois da pandemia, Betânia? Vou falar como Betânia, tá? Betânia. A mesma coisa. Eu continuo fazendo a gestão da segurança na pandemia ou fora da pandemia. Eu nunca parei de fazer a gestão de onde eu estou trabalhando, até mesmo porque não paramos de trabalhar e a gestão é a mesma. Eu acho assim que essa questão de profissional que está falando de gestão nova pós-pandemia, eu fico até mais preocupada, porque já tem tantas pessoas aí, né? Tipo o TBC. Imagina como que elas vão se esconder, então, por causa de pandemia. Né? A gestão ela tem que acontecer, não existe isso pós-pandemia, ou antes ou depois, não. A gestão a gente tem que fazer ela acontecer com pandemia ou sem pandemia. Essa é a minha opinião. Tá? A Daiane usou a mesma estratégia do antes, durante e depois? Então, gente, nem em relação à segurança, eu não tenho como opinar muito em relação à pandemia, porque o ano de 2021 e 2020 foi um ano de muitas mudanças na minha vida. Porque eu entrei em novos projetos, comecei o mestrado, comecei outra graduação, então a minha vida mudou muito esse ano, muita coisa mesmo. Mas em relação à segurança do trabalho, infelizmente, eu não vejo muitas mudanças. Infelizmente. Eu vejo muita gente criticando tal home office, criticando essa questão do distanciamento, só que era algo que já estava surgindo no mundo, era algo que já estava acontecendo. Então não adianta pegar a cultura do brasileiro, isso, gente, era algo que já estava caminhando. O Brasil só estava um pouquinho mais devagar, mas já estava caminhando esse assunto. Então o home office ele vai ser uma realidade que já estava vindo e que ela tende a ficar. E aí, a gestão da segurança, como é que vai ser? Aquele trabalhador, é porque eu não falei, eu falei bastante, mas eu não entrei nesse assunto para não prolongar muito a história. Mas eu tenho um pouco de receio quando falam essa questão que o TST ele tem que ficar o tempo todo no campo. Eu acho que tem que ter, como alguns falaram, a questão do equilíbrio. Por que eu estou falando isso?
Porque quando alguns falam que tem que estar 100% no campo, a impressão que me passa é que ele tem que ser vigia. E se ele tem que vigiar para as coisas acontecerem, significa que você não está fazendo uma boa gestão de segurança. Porque o TST, ou o engenheiro de segurança, ele tem o seu horário de trabalho. Aí é o que acontece, como vários que eu vejo, que o cara fica 16, 15 horas dentro de uma empresa, e aí, quando que ele descansa? Quando que ele tem a vida dele? Ele cuida da segurança das pessoas, mas não cuida da sua saúde mental ou da sua família. Além disso, vai chegar um momento que ele não vai estar na empresa e vai estar acontecendo alguma atividade. E ele precisa trabalhar de um jeito de que o trabalhador em casa, trabalhando de home office, ou trabalhando no final de semana, ou trabalhando de madrugada, trabalhando longe do olhar dele, a segurança continue funcionando. Então, eu acho que essa pandemia ela deveria ser aproveitada em relação a isso, quando na verdade não está sendo. O Leandro comentou algo interessante. Eu tenho certas opiniões sobre o PGR, controvérsias, porque eu acho que não é mudar um nome ou o jeito como o documento vai ser feito que significa que vão começar a fazer. Eu acho que a coisa era muito mais simples e mudaram o documento. Tipo assim, eu vou trocar o sofá para ver se resolve o problema, quando na verdade não era isso. Então, assim, eu acho que a pandemia ela deveria ter mudado muita coisa e não mudou, infelizmente. E eu tenho um receio muito grande de quando todo mundo estiver vacinado, tudo volte ao normal. E é isso. É isso aí. O normal, o antigamente, né? Não. Eu acho que não existe isso mais. Isso é coisa do passado. Eu concordo contigo também. E a questão da sua posição referente ao Tec Segurança, o equilíbrio é necessário. Mas o que tem acontecido muito, Daiane, pelo menos nos meus acompanhamentos técnicos, hoje o Tec Segurança, ele entra na sala e ele não sai da sala. Porque a demanda burocrática é tão grande para ele que ele acaba ficando, eu tenho Tec Segurança, fala assim, eu saio de férias, eu tenho que responder depois 200 e-mails. Ainda mais como é social, viu, gente? Sim, porque mesmo que não começou ainda, a gente que já começou a implantar o sistema e parametrizando o sistema, igual no caso aí de onde eu trabalho, a gente continua alimentando o sistema e demanda muitas horas sentado na cadeira quando se admite funcionário novo, tudo, porque é tudo através do sistema. Então, não tem como você atender ao social se você não está ali informando o sistema tudo em tempo que está acontecendo. Eu acho engraçado que a gente tem uma dificuldade muito grande de assumir o técnico de segurança na área, mas tem uma tranquilidade imensa de tirá-lo da área para assumir um papel que, na verdade, nem dele seria. Né? Porque você dizer igual que esse agora, técnico de segurança... Não, você dizer que o técnico está alimentando o sistema, além de ser um desvio de função... Peraí, deixa eu completar. Além de ser um desvio completo de função, né, é um problema. A realidade é uma só, e discutir realidade, às vezes, é muito difícil no Brasil. Existe um Brasil que acha que nem nós não temos nem Covid-19, né? Tem outros que acham que o coronavírus é um chuveiro, né? Mas nós temos ambientes de trabalho no Brasil que carecem 100% da permanência do profissional de segurança. Não concordo, não acho certo, não acho que seja bom, mas se aquele cara sair daquele pé de obra, morre gente. Tem ambientes que já estão na transição, então existem diversas oportunidades e meios para o TEC trabalhar. A gente não pode padronizar esse tipo de coisa. Em relação à Covid, que eu não falei ainda, do pós-pandemia, eu acho que sempre existe no Brasil uma turminha que enche uma Kombi, que são os eternos otimistas e modernistas, né? Não sei o que, 4.0. Nós temos um Brasil com 220 milhões de pessoas, que mais da metade deles, praticamente, não tem empregabilidade que não seja em trabalhos menos elaborados. E nós temos que pensar uma sociedade para aquela sociedade. Então, por mais que alguns queiram que as coisas sejam assim, e sempre que eu digo as coisas, eu falei sobre esse social há 8 anos, que está acontecendo hoje, eu fiz a previsão na bola de cristal. Eu acho que o home office vai ser revertido, porque sem trabalho em equipe, sem supervisão, nós temos uma dificuldade muito grande de trabalhar no Brasil. Questão cultural, nós não somos acostumados, a questão cultural, vai ficar alguma coisa? Vai.
mas a grande maioria volta para dentro das empresas, até porque tem uma série de condições, inclusive sociais. Então, a leitura que a gente faz, às vezes, é bacana, eu acho legal. Eu gosto de home office, eu posso tomar Coca-Cola, eu posso fumar, posso comer o queijinho que a Betânia me mandou, estava comendo agora há pouco, viu, PJ? Mas... Ó, moral, hein? Moral, velho. A gente não pode pensar... É home office, né? Home office mais moral, tá certo. Presencial, não. Exatamente. Então, acho que a gente tem que equilibrar as coisas. Nós precisamos parar de ficar ouvindo gente, assim como tem na segurança do trabalho, que inventa uma modinha e fica reafirmando aquilo o tempo todo. O Brasil é o Brasil. O Brasil é um país onde os empresários vão olhar para o social e vão dizer, opa, isso é autodenúncia, isso é problema, isso é uma série de coisas. O Brasil é um país onde vão olhar para um PGR e, se olhar direito, vão ficar preocupados. Não muda isso, nós não mudamos um país. Está tentando mudar o recheio do sanduíche, mas o sanduíche ainda é o mesmo, infelizmente. Então, bacana. Gente, vamos fazer o seguinte, a gente já está falando de mudança SST, e é interessante agora a gente falar desse SST depois que todo mundo tomar vacina, e essa retomada que todo mundo está querendo, que a gente ouve falar, não vejo a hora de participar do Academy SST presencial, de poder dar um abraço no Leandro lá nas Minas Gerais, junto com a Betânia, eu ir lá para o Rio de Janeiro com a Daiane e tomar um sorvete lá na beira de Copacabana, enfim, ou ir lá para São Bernardo do Campo, lá, passando pelo Rio Tietê, sentindo aquele odor delicioso lá das terras do meu amigo Cosmo Palazzo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, desse SST depois dessa pandemia. O que a Daiane falou, e é verdade, não teremos outro. Será que teremos um SST antes da pandemia? Ou na visão de vocês, vamos ser otimistas? Como serão esse assunto em questão? Cosmo Palazzo, fala. O Leandro queria ir primeiro. Eu acho o seguinte, né? Nós precisamos entender o que está acontecendo na pandemia, né? A pandemia, a gente poderia ter resultados muito melhores se todo mundo estivesse levando a sério. Inclusive, algumas organizações que falam que levam a sério. Então, a prevenção, ela entrou em alguns lugares, eu vejo lugares que eu vou, mas, infelizmente, ainda é mais ou menos igual a gente conhece com ruído, com qualquer outras coisas que a gente tem problema. Então, eu não vejo. O que eu vejo no pós-pandemia, se é que tem pós-pandemia, nós não vamos conviver com isso de uma maneira mais tranquila, como estamos tentando conviver, ninguém sabe, porque tudo que se fala sobre isso é muito no ar ainda, tu percebe isso muito no ar. Nós vamos ter mais trabalhadores com medo de perder o emprego e, assim, mais expostos ao risco. Mais condição de precarização, embora seja uma palavra muito política, mas é a única que eu tenho no momento, né? A gente vê hoje a uberização como uma grande solução para a economia. E eu vejo todo dia 2, 3 motoboys mortos na rua e ninguém diz nada, que essas pessoas vão ficar desamparadas, só não vão ficar... Então, eu não vejo esse pós-pandemia com tanto ânimo. Nós temos uma reforma em andamento que mexe na 4, na 5, mexe na 9, entre outras tantas. Então, não dá para fazer uma previsão hoje em dia. O que dá para prever é que quem atua em segurança do trabalho vai ter muita dor de cabeça, porque, de um lado, os quadros foram diminuídos na empresa, está trabalhando com pouca gente, nós vamos ter muita gente afastada ainda, e do outro, o trabalhador sem condição de se defender, porque ele está com medo de perder o emprego, ele está fora do seu eixo, então é um momento muito sensível para todos nós. Okay? Bacana. Leandro, por favor, cara, dê a sua opinião em questão de SST depois de pandemia. Ou na melhoria com pandemia, sei lá dizer. Bom, é possível fazer um olhar hoje. Nós estamos dentro da pandemia, nesse turbilhão. Dentro da pandemia, e é proibido uma série de coisas, a gente vai lá e está fazendo festa, isso e aquilo, dá uma brechinha na lei, os bares voltam, as festas voltam, enfim. Então, se nem dentro da pandemia nós conseguimos respeitar essa coisa caótica que está,
pós-pandemia, a tendência que eu vejo é voltar como era antes, ou quase tudo normal. Inclusive, né, habitualmente aqui, as vivências na área de saúde e segurança do trabalho. Você vai admitir esse normal do que era? Tipo, da pessoa vir encostar a mão em você, você vai falar, pô, você passou álcool em gel depois de pandemia? Você acha que você vai ter uma visão mais crítica? Tipo, você vai se atentar mais nas questões de higiene, na questão de lavar a mão, de sentar em qualquer lugar? Eu acho que a pandemia ela ensinou alguma coisa pra gente, né? Sim, trouxe muito ensinamento, é aquilo que eu falei antes. Eu acredito que durante um período, muitas das barreiras ainda vão se manter, mas naturalmente elas vão cair. Eu posso te dar um exemplo claro. No início da pandemia, nós tínhamos uma série de máscaras, andava com álcool em tudo que é canto, a gente limpava tudo que é parte do carro. 1 ano e meio depois, muitas dessas barreiras foram se quebrando. Hoje a gente está usando uma máscara a semana inteira, falando, não eu, né? Falando assim, na questão do geralzão. E aí as barreiras naturalmente vão se caindo. A gente vai cansando e vai caindo naturalmente. Eu acredito que durante um período vai continuar em alta essas medidas de proteção. E aos poucos eu vejo a tendência a voltar como era antes. Alguma das medidas vai se manter sim, não de uma forma uniforme, mas de pessoa para pessoa que mais se preocupa. Por exemplo, eu já bati álcool na mão numa outra empresa que eu trabalhava o tempo todo. Eu batia álcool. Hoje em dia, bater álcool para mim sempre foi comum, porque eu sempre batia álcool. Alguns cuidados hoje eu tenho. Eu creio que eu também, naturalmente, ao longo do tempo, vou perder alguns hábitos e eu vejo como isso normal. Para finalizar a minha frase, eu queria trazer aqui um exemplo. Nós debatemos muito num grupo de WhatsApp da semana passada, um grupo muito bom na área de saúde e segurança do trabalho. Nós precisamos de uma legislação para afastar a mulher grávida do ambiente com risco de Covid. A mulher está grávida, está com seu bem maior, que é um filho no útero, e só foi preciso uma lei e muita gente da segurança debatendo se deveria pagar ou não pagar a grávida enquanto ela estivesse em casa. Olha o nível de absurdo que é, de falta de humanidade para a humanidade. Então, nem dentro da pandemia, tudo se mudou, nem todo mundo ainda conseguiu enxergar o que nós estamos vivendo. Imagina um tempo, 1 ano depois que passar a pandemia. Bacana. Eu acho que o único vacinado aqui dessa sala sou eu, né? Por questões... Nas 2 doses, eu tenho certeza. Não, a primeira, porque eu morro de medo de agulha e foi complicado para mim. Mas tem uma coisa que eu Nas 2, eu quero o dinossauro da segurança. Ansiosamente, eu passo lá, fico, cadê minha vacina? Fiquei lá procurando o Zé Gotinha não estava lá no dia da vacina. Mas a coisa é o seguinte, uma coisa que eu vou continuar fazendo na minha vida após pandemia é usar tirando o risco do documento para você não entrar na agulha. Tá. Eu vou continuar usando, achei fantástico, porque junto com a questão da Covid, todas as empresas que você vai hoje, elas falam, nossa, a gripe caiu aqui, um monte de coisa caiu aqui. Então, esses hábitos de higiene que a gente não adotava, que alguns países adotam, eu vou continuar usando máscara depois disso, com certeza. Lógico que de uma maneira mais... Mas eu achei super interessante. A pandemia, como prevencionista, me ensinou algumas coisas boas em relação a essas coisas. Então, foi muito legal. Olha, a vacina não dói. Tá? Antes da pandemia, tínhamos 3 tipos de máscara, PF1, PF2, PF3. Hoje em dia tem todas as cores, tamanhos e modelos, né? Tem com glitter, tem sem glitter, tem preta, tem branca, tem todos os modelos. Então, acho que a pandemia ensinou a gente também a conhecer o PF5, 6, 7, 10, 0. Daiane Brito... Tem do galo. Ixi, tem do galo da massa. Aí, ó, acabou. Do Atlético Mineiro. Betânia caiu da live. Betânia caiu da live, quer ver? Campeão Mineiro! Hã? Ih, a Betânia caiu mesmo, gente. Cruzeirense.
Cruzeirense derrubou. Derrubei, falei. Vai falar de Atlético para um Cruzeirense? Sai, cai mesmo. Eu só falei que nós fomos campeão mineiro. Brincadeira, eu gosto do Atlético, dentro da panela. Então, Betânia, fala para mim da questão da pandemia, desse SST depois da pandemia. PJ, rapidinho. Manda. Gente, infelizmente eu preciso sair porque meus você tem alunos estão me compromisso. esperando. O pessoal que é meu aluno, eu dar aula, Continua. tô conectando aí. Você viu, você pode derrubar o aluno, né? Tá bom. Prendeu. Gente, um grande abraço. Foi um prazer estar aqui. Foi maravilhoso essa conversa. Acompanha aí que já vimos que o PJ vai ter outras lives com outros companheiros. Com certeza vai ser tão show quanto. E meus alunos entram lá que eu quero começar a aula, tá bom? Puxa a sua orelha, gente. os alunos. Valeu, gente. Valeu. Tudo de bom. Isso aí, Betânia. Eu torci pro Galo, tá? Esse negócio de perder pro América. Não vou falar não, mas o Galo arrasa, né? Também ele arrasou. Então, vamos falar então pós-pandemia. E aí eu falei no início aí que eu levo a vida normal, mas assim, é lógico que hoje a gente usa máscara, a gente acabou pegando alguns cuidados aí que eu acho que vai acabar ficando, né? A gente até vira e fala assim, nossa, a máscara, a gente vai continuar usando a máscara ainda durante muito tempo, né? Hoje eu me peguei assim, antes da live, eu tive que passar numa mercearia e eu me peguei com as pessoas dentro da mercearia, vindo e conversando comigo, chegando perto, e eu indo me afastando assim. Aí eu ficava toda deslocada, indo me afastando, porque as pessoas estavam sem máscara, e eu tô assim, gente, que eu tô morrendo de vergonha, mas não é possível que eles não sabem que a pandemia, né, pra ficar, os caras vêm conversando com a gente, e eles vêm conversando, eu vou afastando, eu tô assim, gente. Espirra quando acontecer isso. Exatamente, então acho que a pandemia vem trazendo esses cuidados, né, e de a gente ficar sempre lavando a mão, aí agora a gente fica toda hora ali espirrando, mas eu tô doida para essa pandemia passar, pra gente fazer a aglomeração que a gente tem que fazer, colocar todo mundo aí naquela sala lotada de gente pra gente estar batendo papo, conversando, né, não que a gente não esteja fazendo isso, certo? A gente tem trabalhado aí com as armas que a gente tem feito segurança de acordo com o que a gente consegue, mas a gente não deixa de fazer segurança por causa da pandemia, até mesmo porque a produção não parou por causa da pandemia, então a gente se reinventa todo dia, até mesmo porque se a gente não se reinventar, o trabalhador, nós vamos começar a ficar doentes por Covid-19, né? Graças a Deus, na empresa hoje, onde eu presto serviço, não temos muito caso de Covid, isso é um trabalho, assim, conjunto, diário, da cobrança, mas, enfim, eu acho que a pandemia, ela ainda vai deixar esse rastro, um pouquinho de cuidado que a gente antes não precisava de ter, né? Com a gente mesmo, com o outro. E é isso. Não, é isso aí. Não, bacana. Gente, eu queria que vocês fizessem as considerações finais. A gente teve um problema técnico no decorrer da live, mas agora normalizou. Eu queria que Cosmo Palazzo fizesse as suas considerações, lembrando que vai estar essa semana no Academy, né? E o assunto é qual, Cosmo? Segurança do trabalho, para que serve isso? Vai ser interessantíssimo. Amanhã vai ser muito legal. Acho que vão xingar a mamãe até o último. A mamãe está acostumada já, né? Não tem problema nenhum, a gente não tem. Bom, eu queria falar o seguinte, que a gente devia marcar esses encontros mais vezes, com essa coisa bem informal que a gente faz. A gente deve ter o prazer de conversar sobre segurança do trabalho. Está ficando chato. Segurança do trabalho está ficando... Tal como tantas coisas nesse país, está ficando chato, porque tem o quadradinho, a métrica, coisa parecida. E como é que uma coisa que lida com o ser humano pode ter tanta métrica assim, né? Essas experiências, a gente conversando aqui, e eu tenho o prazer, você vai se sentir de novo, PJ, uma pessoa deixada de lado. Já fui comer churrasco na casa do Leandro, adoro a filhinha dele, a Laurinha lá, estava ali pertinho agora há pouco, né? Esse prazer é muito gostoso para a gente, né? Então, que a gente cria um espaço de uma vez por mês, uma vez a
fazer o café com segurança do trabalho, informal da segurança do trabalho, pode vir aqui se divertir, conversar. E se alguém quiser vir assistir, ou a gente se assiste. A gente se gosta tanto que a gente se assiste. Eu fico olhando o PJ olha o Leandro, a Betânia olha para mim, a gente faz um negócio legal. Me chama. A Betânia está com vontade de aglomerar, então fica aglomerado aqui todo mundo. Tal. Não, isso é legal. Betânia, você não tem perigo nenhum de pegar Covid, Betânia, porque o álcool ele facilita essa contaminação. Mas a gente, eu espero que a gente tenha a responsabilidade de continuar falando. Todos aqui, embora seja eu o mais velho, já temos uma boa bagagem. E tem um pessoal chegando aí achando que vai apertar o Enter e o cara vai pôr o cinto lá na frente, o outro vai apertar o ESC, o cara vai escapar do acidente. E nós vamos continuar dizendo essa verdade, que pode ser um pouco incômoda, meio desagradável. Ninguém foi avisado. Olha, quando eu entrei no curso, falaram que tinha esse problema, mas tem esses problemas. E ainda por 20 anos nós vamos ter esses problemas com certeza, porque nós vamos passar um reaquecimento de economia, um monte de gente que estava fora do mercado, que nunca fez nada, vai entrar nas empresas, enfim. Nós temos cenários complicadíssimos pela frente. Mas muito obrigado, foram muito pertinentes. Só acabar. As companhias são muito agradáveis, né? E eu espero que a gente marque esse bate-papo mensal, para te vir aqui conversar, trazer outras pessoas, que foi muito legal. Que as pessoas aprendam que nem sempre um rosto de sorrir não é um rosto sério. Eu conheço muita gente carrancuda que não é séria. A gente pode brincar com tranquilidade, porque todo mundo aqui tem peso nessa área, tem tradição e a gente sabe o que a gente faz. Eu também vou sair logo em seguida, tá? Eu tenho um compromisso aqui doméstico, entendeu? Trabalho escravo, gente, trabalho escravo. Tá bom? Mas obrigado pela companhia e que Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias aí. Amém. Tá bom? Gratidão, Cosmo. Fica com Deus aí, tudo de bom, cara. Betânia, faz as suas considerações finais, por favor. Seus agradecimentos. Agradeço aí, PJ, né? Tá sempre me colocando aí nos painéis, meu parceiro. Muito obrigada. Agradeço aí a turminha aí pelo bate-papo. Eu concordo muito com isso que o Cosmo falou. Esse bate-papo aqui foi excelente, descontraído, maravilhoso, né? Não foi aquela coisa aí forçada, né? Que a gente fica tenso, tudo e tal. Eu acho que é assim que é legal conversar sobre segurança do trabalho. Dessa forma também a gente consegue passar para o nosso colega, para o outro, mais assertividade até, né, do que aquela coisa mecanizada. Hoje em dia eu acho que com muito excesso de informação, talvez as pessoas acabam até se perdendo um pouco em se fazer segurança. Isso é uma coisa que me preocupa, não por mim, mas pelo outro. Eu vejo aí as redes, eu acompanho, então é tanta informação, sabe, gente? Então, você saber para onde você quer ir, qual é o norte, isso faz toda a diferença. Não adianta você querer fazer curso de uma coisa que você não vai poder aplicar, né? Às vezes a gente quer fazer coisas de engenheiro, sendo que a gente não faz coisas de técnico. Ou o engenheiro quer fazer coisas que é do técnico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse excesso de informação para você não acabar saindo do trilho ali e de onde que você realmente tem que atuar, né? É lógico que o conhecimento para todo mundo é válido, mas eu acho que o que eu deixo aqui hoje é o meu muito obrigado e cuidado aí com o excesso de informação, né? Eu acho que o simples, né? Que a questão do feijão com arroz bem temperado é o que vale. Então, é bom a gente saber aí, talvez não muito, mas o pouco que a gente souber, a gente saber aplicar e bem feito. Né? Não adianta eu encher minha cabeça de informação, sair atirando para tudo enquanto é lado, se eu nem vou poder aplicar isso. E, às vezes, aquele feijãozinho com arroz que eu poderia ali na área conversar, igual o Leandro aí fala, do diálogo de segurança, né, Leandro? Uma questão tão, assim, uma ferramenta que eu acho fantástica, e eu vejo muita gente falando dela, às vezes, nas redes, não o Leandro, que fala com muita propriedade, de uma coisa simples, que você pode tirar da análise preliminar do risco do trabalhador,
né? Já dá um norte para ele trabalhar isso aí, uma coisa simplesinha, e a pessoa enfeita e quer colocar o trabalhador fazendo um DDS que não tem nada a ver. Você entende, né? Às vezes vai até falar de imposto em DDS com o trabalhador e ele nem está entendendo nada. Então, é mais ou menos por aí que eu quero falar para vocês. Meu muito obrigada e para vocês focarem. É o que eu deixo aqui na área da segurança. Foca pouco, mas foca bem. Menos é mais, né, Leandro? Isso. Leandrão, faça suas considerações, gratidão mais uma vez a todos que estão aí. Betânia, obrigado pela oportunidade. Eu sei que você está na correria, programando, projetando, prospectando nos seus negócios, sempre nos dando a moral dos aceites de estar, né, entregando seus conteúdos para a gente aqui. Obrigado, viu? Leandrão, e você, Leandro? O que você tem para trazer de coisa aí? Tem alguma coisa boa aí para lançar durante a semana? Que você está tranquilo? Como que... Dia 5/6, temos a terceira turma dos diálogos de segurança, o método que eu criei, que é o método Vivo, um sistema muito estruturado para você tirar os melhores resultados aí na área de saúde e segurança do trabalho através do diálogo de segurança. Vale a pena. E aqui eu quero agradecer ao PJ, a Betânia, a Daiane, o Cosmo, que já é de casa, pelo carinho, pelo bate-papo, pela conversa, a quem está aqui assistindo a gente agora ou vai assistir daqui uns dias e depois fica aí no ar também, pela vinda, pela paciência, pelo bate-papo, pelas perguntas. E a ideia é essa aí, a gente divulgar a saúde e segurança do trabalho como ela é. Não precisa de florear muito, é só entregar aquilo que está previsto de uma forma simples, para que as pessoas entendam o valor que ela tem e como colocar ela na prática. Se a gente conseguir fazer isso, já é um grande avanço para a saúde e segurança do trabalho e também para o profissional de saúde e segurança do trabalho. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite a todos aí. Fiquem com Deus. Sucesso. Bom trabalho. Tamo junto na parada. Valeu, gente. Fica com Deus. Obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau.